Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Estão comigo hoje a secretária de Agricultura e Meio Ambiente de Teutônia, Lídia Daine, e também o assessor jurídico Gustavo Guever. Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia, Bruna. Bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. Sempre uma satisfação estar aqui, trazendo informações aos nossos ouvintes e ao público em geral. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Bruna. Bom dia, Lídia. Satisfação estar aqui contigo. Satisfação, Bruna, mais uma vez aqui na Rádio Tirol. Um abraço especial a todos os nossos munícipes e estamos aí à disposição para prestar os esclarecimentos. Bom, hoje nós temos um alerta importante para o nosso ouvinte munícipe no que diz respeito ao descarte de lixo. E aí, um destaque é o descarte irregular de lixo, né, gente? E aí, de que tamanho de lixo, do que a gente está falando? Para deixar bem claro para quem nos ouve. Bem, Bruna, realmente o lixo é algo recorrente, né? Não é algo de hoje, né? Isso já vem há vários anos acontecendo assim no município, e também a questão lixo é algo que dá para dizer assim que muda somente de endereço, né? Acredito que todos os municípios enfrentam esta questão, né? Então é algo recorrente, como eu já vinha dito, e a gente tenta de uma maneira ou outra sensibilizar a nossa população através dos mutirões que nós estamos fazendo a cada ano, 2 vezes a 3 vezes no ano, para ver se a população se conscientize, se sensibilize com essas ações, que ela coloque o lixo de fato no lixo, que ela faça o descarte correto desse resíduo que ela própria gera na sua residência, né? Porque para nós, municipalidade, é difícil, né? O munícipe, ele simplesmente coloca o seu lixo na frente da sua casa, né? Acondiciona ele lá da maneira como ele acredita que seja o correto, que muitas vezes não é, né? E aí ele simplesmente larga de mão e diz assim agora, e o restante é com o município, né? Então essa questão a gente está querendo disciplinar um pouco mais a nossa população quanto a essa questão, principalmente do descarte irregular. Nós pagamos por ano mais de 2 milhões e 300 mil, em torno disso, com a questão lixo, né? Nós temos o aterro sanitário, que é um passivo ambiental que precisa ser mantido, fechamento da vala, nós temos o recolhimento domiciliar, recolhimento também no interior, né? Então nós estamos fazendo a nossa parte como município, como a administração Fornec e Aline, né? E não vejo assim que a população tem colaborado muito com isto, né? E nós fizemos também o recolhimento todo ano, maio, junho ali, a campanha do recolhimento das embalagens vazias de agrotóxicos tríplice lavadas, né? E o que a gente percebe, assim, um descarte irregular desse material ainda em proximidade de sangas, de arroios, dentro de mato. Então não há necessidade da população fazer isso, uma vez que o município oferece esse trabalho, oferece esse serviço, né? E que no interior muitas vezes não é cobrado ainda do morador, né? Do munícipe, né? Que então agora, esse ano, né, nós vamos fazer a cobrança também, porque o serviço está sendo prestado e serviço prestado precisa ser serviço cobrado, né? E com isso disciplinar a nossa população quanto a isso, né? Então esse descarte irregular que vem acontecendo em terrenos baldios, que muitas vezes as pessoas pensam que são baldios, mas não são baldios, esses terrenos eles têm um proprietário, né? Ou é do município, a área institucional que é do município, né? Ou são terrenos de pessoas que adquiriram esse lote e que não residem na cidade, né? Que também elas falham um tanto por não supervisionarem esse lote que é de propriedade deles, né? Então a gente enfrenta algumas dificuldades quanto a isso, né? De capim alto, não roçando seus terrenos e tudo mais, né? Então recebemos muitas denúncias
né, através da ouvidoria e do Fiscale, que é um aplicativo muito importante, onde o munícipe pode se manifestar e relatar a sua insatisfação em algo, né? Mas também eu penso que também cada um tem que fazer a sua parte, né? Cada um precisa contribuir de uma maneira a termos uma cidade bonita, organizada e limpa, né? Prático e fácil, preciso dizer, referente ao Fiscale. Mas aí a gente entra justamente nessa causa de que cada um precisa fazer a sua parte, prestar atenção, não apenas no seu terreno, mas dar aquela olhadinha na rua também, aquele cuidado especial. Afinal, Lídia, o que esse lixo acumulado em local indevido principalmente causa, além dos transtornos? Exatamente, Bruna. Então esse lixo que o pessoal descarta, que é caliça, né, que é um material de construção, descartado irregularmente. Então ali também a população, os moradores precisam se conscientizar que nós temos empresas licenciadas aqui no município e ela teria que contratar um container e colocar o seu material ali, os pedreiros ou a própria obra, a própria empresa que vai fazer o serviço, né, de uma construção de uma obra. A gente até vê os containers bem colocados em frente àquela moradia que está sendo construída. Mas assim a gente vê um grande problema na questão de reformas, pequenas reformas que as pessoas fazem nas suas residências. É muito fácil o resto de tijolo, de vaso sanitário, azulejos, colocar aos montes em frente da sua residência, né? Então isso nós queremos disciplinar essa população, orientar ela, né, que ela contrate um container e faça o destino correto desse material, né? E do mobiliário, principalmente, que nós temos um grande questão assim de descarte que a população faz. E nós tivemos nos últimos dias uma denúncia ali que realmente, de fato, estava acontecendo, né, em função da quantidade de mobiliário que nós tínhamos lá, né? Mas conseguimos contornar a situação, né? Não temos mais nenhum material depositado, nada. O ambiente, o local está limpo, né? Foi feito um mutirão e agora o recolhimento vai se normalizar dentro da cidade, né? Nós queremos trabalhar durante os próximos meses com agendamento desse material, né, junto às capatazias, né, que nós vamos ter uma reunião ainda com as capatazias, conversar sobre isso. Que a população, que ela entre em contato, vai ter um telefone e ela faça a sua manifestação de descarte ou do mobiliário, material inerte, ou poda também, né, para nós organizarmos de maneira mais ordeira o recolhimento nessas ruas pré-agendadas, né. Hoje a comunidade já pode fazer o contato com a capatazia, até porque vários itens, você citou há pouco os móveis, podem ser usados aí pela assistência social, por quem precisa. Com certeza, Bruna, isso é outro quesito. A gente percebe circulando nas ruas mobiliário em condições de uso ainda, né? Então, pequenos armários, pequenos bidês, sofás que talvez precisariam de um remendo, um conserto, mas que talvez uma família ia ficar muito feliz, muito agradecida em receber esse material. Então falta um pouco mais essa comunicação entre os moradores, as pessoas que querem se livrar daquele material que está lá ocupando um espaço na sua residência, né? E ela não sabe onde destinar. Mas a assistência social, o CREAS, o CRAS, né? Então eles sempre estão atrás desse material para oferecer às famílias carentes que nós temos no município, né? Então eu vejo assim descarte de tapetes, né? Então tudo material assim que é difícil, né, está na rua, e o município precisa dar o destino correto quanto a isso, não é simplesmente pegar e levar em qualquer lugar, né? Então por isso nós temos agora a empresa terceirizada, né, que está fazendo esse serviço para nós, recolhe toda a questão do mobiliário, né? Também uma empresa da trituração e picagem dessa poda, né, que é um excelente adubo, né, e tudo mais. Então são essas frentes de trabalho que a gente vem trabalhando mais séria, mais dedicação, né? E um dos problemas, Bruna, que a gente tem se deparado com muita frequência, e é um pedido que a gente faz à população, é quando tu tiver um descarte de galho, que tu faça e que tu não misture com este material que está ali outros materiais.
resto de baldes de tinta, materiais de construção. Por quê? Porque quando tu faz o recolhimento desse material orgânico, né, nós temos um serviço que é contratado que faz o aproveitamento pleno. E quando tu tem esse material misturado com outros, além de eventualmente poder causar até um dano à máquina que faz o serviço, e inclusive às vezes inutilizando essa máquina, fazendo com que ela necessite de reparos, né, tu ainda tem, após o recolhimento desse material, o outro que fica depositado na frente da sua casa, né? Então, se as pessoas puderem se conscientizar de fazer o descarte segregado desse material, separado, né, galhos de uma forma, material de construção, caliça de outra forma, né, se eu conseguir separar o lixo orgânico do lixo inorgânico, facilita muito a destinação final. E este talvez seja o principal entrave, porque hoje as pessoas não levam em consideração de que quando tu vai fazer a destinação final, tu também necessita de agendamentos. Eu não posso simplesmente recolher e mandar embora. Eu tenho que ter uma programação de descarte, porque esses locais hoje que são licenciados pelos órgãos ambientais a nível estadual para receber, eles recebem não só o material de Teutônia, mas também de outros 497 municípios, né? E quando tu vai fazer o processamento desse material, tu também precisa ter uma programação. Então eu não posso em Teutônia simplesmente recolher, né, que foi um dos problemas que nós enfrentamos no final do ano passado, e a gente fica muito feliz porque a gente vê que a nossa população está trabalhando, está ganhando dinheiro, está conseguindo trocar o seu mobiliário dentro de casa, né, pelo volume de coisas que a gente vê sendo descartadas, né? E só que quando tu vai fazer o recolhimento e o posterior a destinação, tu não consegue dar conta justamente na hora de tu mandar embora do município. Hoje a gente tem um contrato com uma destinação fora do município, e isso também precisa de uma programação prévia, né? E esse talvez tenha sido um grande entrave no final do ano passado, que acabou gerando pelo menos um setor de transbordo, né, para que a gente pudesse fazer os agendamentos e fazer as contratações necessárias para mandar todo este volume para fora do município, né? Para tornar isso de forma bem simples para o nosso município, assim como a gente faz aquele cuidado ao separar o lixo doméstico, a gente também precisa separar todo o lixo que a gente gera e, claro, tomar os devidos cuidados, porque o lixo doméstico é recolhido em datas específicas em cada localidade, assim funciona então com os outros materiais. É só deixar alguns exemplos bem claros. Por exemplo, assim, é muito comum acontecer de daqui a pouco tu tem um material orgânico, e junto com esse material orgânico, às vezes tu tem pilha, às vezes tu tem um relógio que tu não usa mais, às vezes tu tem um celular que tu não usa mais, né? Então, quando tu se depara com essa situação, o próprio procedimento que a gente tem de triagem e reciclagem, ele fica prejudicado. Tu perde muito tempo dizendo, olha, estamos com um problema aqui, como é que nós vamos fazer a destinação desse material? Agora, se o material vem todo ele já previamente separado, facilita muito, inclusive o reaproveitamento do material fica muito mais eficiente, né? O próprio plástico, o próprio papel, muitas vezes, se ele não foi contaminado com matéria orgânica, ele é aproveitado de uma forma muito melhor, inclusive com um valor de aproveitamento, né? Um valor de processamento muito superior ao material que vem contaminado, né? Então isso as pessoas às vezes não se dão conta, e é importante, sim, a gente conseguir fazer isso, mas é importante também, Lígia, é que a gente intensifique os trabalhos de conscientização, né? Esse é um trabalho que Teutônia já é pioneiro de muito tempo, né, e que a gente retome e continue fazendo sistematicamente a conscientização das pessoas para que a gente possa ter um município melhor, né? O lixo é um grande problema e a gente não se dá conta de que às vezes a gente está comprometendo o lençol freático, daqui a pouco a gente está prejudicando um ambiente que poderia ser uma excelente área de lazer, né? Nós temos muitas áreas verdes dentro do município, e todas elas têm um ou outro tipo de problema, e o município não tem braços para conseguir envolver todas essas áreas, né? Agora, se a população colaborar, eu tenho certeza que a gente tem um município muito bacana, a gente tem um dos melhores municípios. Teutônia é a referência no estado inteiro, e a gente sabe que se todo mundo cuidar, o nosso município vai longe. Isso que a gente não falou nem aqui da questão da proliferação de mosquito Aedes aegypti e outras doenças que aquele lixo parado pode gerar. Tu entrou agora num ponto muito importante, Bruno. E ontem nós tivemos uma reunião com o pessoal da Visa, né, da Vigilância Sanitária,
E hoje Teutônia também é referência na questão do combate e na prevenção à dengue, né? Nós temos os melhores índices, tanto que Teutônia hoje está num patamar, num nível de alerta menor do que a região propriamente dita, em razão de todo esse trabalho preventivo que tem sido feito. E um dos principais aspectos da reunião de ontem que foi levantado é justamente essas pessoas que de uma forma ou de outra acumulam material nas suas residências para revenda, e isso acaba se tornando, não de uma forma deliberada, mas como consequência, um ponto de acúmulo, às vezes, de água, né, e de proliferação. E nós tivemos, no ano passado, alguns casos específicos de dengue, e a gente sabe que a larva do mosquito, né, ela fica hibernando de um ano para o outro, e se aquele ponto ali a gente teve um caso de dengue, né, é capaz de que nesse ano a gente tenha uma situação muito maior do que no ano anterior. Graças a Deus as ações têm sido feitas, a gente tem tido um resultado muito positivo, mas a partir dessa semana começam algumas ações práticas muito fortes e muito intensivas de combate, né? E é só a nível de alerta, por exemplo, nós temos assim uma grande constatação de focos de larva de mosquito em Languiru, né? E, por incrível que pareça, um dos grandes pontos de constatação são os potes dos cachorros, né? Que ficam de um dia, 2 dias para o outro, e isso é muito rápido. Às vezes em 2 dias tu já tem ali, e às vezes o cachorro tem 1 pote ou 2 potes, ele toma só de um e aí fica no outro, e acaba automaticamente gerando o aparecimento de larvas, né? Então, se as pessoas puderem se conscientizar de fazer sistematicamente a lavagem desses recipientes, não deixar de um dia para o outro e tudo mais, acaba ajudando bastante, né? E é geral. A gente tem um desafio muito grande, porque nos últimos 3, 4 anos o diagnóstico de casos de dengue na região tem aumentado significativamente, né? E vamos torcer para que a gente continue fazendo o combate de uma forma eficiente e que Teutônia continue tendo os números favoráveis que vem apresentando. Fico alerta aqui quanto à questão da saúde e as doenças como dengue, mosquito, enfim, que não é apenas a dengue, temos outras doenças também que são transmitidas, mas a nossa maior assunto aqui, a nossa maior preocupação é a questão do lixo acumulado. E aí eu te pergunto, Gustavo, pode haver alguma implicação jurídica para aquele munícipe que é recorrente, que não tira o lixo, que aquele terreno realmente fica ali com muito lixo acumulado e acontece com muita frequência, com muitas denúncias? Sim, nós temos hoje, levando em consideração as regras de controle e manutenção da saúde pública, a condição de fazer as autuações, justamente se ficar constatado que aquele depósito irregular, ele tem gerado sim o surgimento de larvas, né? Aí é uma situação de saúde pública e pode haver intervenção não apenas do município, mas também do Ministério Público. Certo, então é passível de multa. A gente não quer que o nosso município enfrente isso, mas caso não... A autuação num primeiro momento, ela é no sentido de que a pessoa corrija o problema constatado, tá? E fazer com que efetivamente se resolva o problema, né? Agora, persistindo o problema, aí sim a gente passa para um segundo momento com uma intervenção mais forte, né? Lídia, quais são as orientações então referente a isso para os nossos ouvintes? Olha, que nem já vínhamos conversando, então que a população colabore, faça a separação correta do seu lixo, né? Esse lixo orgânico que é produzido nas residências, né? A gente já vem falando isso há mais tempo, que façam as suas compostagens caseiras, né? Armazene sua erva mate, sua casca de laranja, casca de frutas na sua residência e faça disso um adubo, né? Então é fácil, quem tiver dúvidas que venha lá na Secretaria de Agricultura, venha conversar conosco, né? Nós podemos passar orientação, porque nós temos muitas moradias hoje, as pessoas que residem em casas, né? Residências que têm um pátio, então você pode acondicionar muito bem o seu orgânico de uma maneira correta, né? E isso já vai nos trazer um alívio no recolhimento desse material, porque ele pesa muito, ele é úmido, né? E tudo mais, e não há necessidade de nós termos um transbordo desse material e pagarmos para isso, para levar isto tão longe que isso está indo lá para Minas do Leão, né? Então não há necessidade, né? Então se a população colaborar, contribuir com isso, com certeza nós vamos reduzir e muito, né, a produção do nosso lixo, que hoje nós temos no município de 430 a 450 toneladas mês, né? Então isso é muito lixo, né? Então em torno de 100 toneladas mês a cooperativa recicla lá,
né? Separa o plástico, separa as embalagens UHT do leite, vidro, né? Então as pessoas acondicionam bem esse lixo e ele chega lá no aterro sanitário, passa pela triagem da cooperativa, né? E aí a cooperativa comercializa esse material. Só que vem muito material orgânico que não há necessidade de vir junto, né? Então acredito também que essas ações ambientais nas escolas é de fundamental importância, né? Já vem sendo trabalhado por algumas escolas a questão das cooperativas escolares, né? Que nós temos alguns exemplos muito bons, né? Nas escolas municipais, muito bem trabalhadas pelos professores. Eu acredito que com isso a geração que está vindo agora, os pequenos, os jovens, né, as crianças, elas já vão desde a sua infância, né, já perceber isso bem e trabalhar isso de uma maneira diferente, né, ter esse olhar para a questão ambiental, né. Lembrando também essa questão do mosquito, eu vejo assim que nós temos várias residências que fazem coleta da água da chuva. Então também assim, esses reservatórios, eles precisam estar bem fechados. A tampa bem acondicionada, né, e bem fechada, porque ela pode ser um foco de proliferação do mosquito, que às vezes passa desapercebido em algumas residências, né? Então qualquer frestinha, né, que tiver, o mosquito vai e faz seu habitat naquele ambiente ali, né, e vai proliferando na volta. Lídia, qual é a situação do nosso aterro sanitário? Porque muitas vezes a gente não pensa. Mas se cada um tem uma sacolinha de lixo, a gente já chega num número absurdo. Então imagina quanto isso dá de volume no fim do mês. Então ações ambientais assim de passar um dia sem uma sacola plástica, né? Somente um dia, se a população fosse se conscientizar, passar um dia sem plástico. Então sem plástico seria o quê? Você ir no mercado comprar algo que não tenha plástico, né? Que hoje é bem difícil, né? Porque isso foi uma evolução da nossa saúde quanto à melhor embalagem dos nossos produtos e acondicionamento dele, né? Mas ele traz também na sua bagagem essa questão do lixo, do isopor, né? E tudo mais. Então, essas ações cotidianas nós podemos adotar elas no nosso dia a dia, né? Deixa eu fazer uma pergunta para a Bruna. Bruna, tu sabe quantos carnês de IPTUs nós temos em Teutônia? Não. São mais de 20 mil carnês de IPTU. Vamos dizer que cada um desses carnês gere 2 sacolinhas pequenas de lixo, o que não é difícil, né? Nós estamos falando aí de 50 mil sacolas. Tá? Fazendo um cálculo baixo, né? Por Porque dia. Geralmente são 4 pessoas numa residência, cada uma vai ter uma sacolinha. É isso aí. Então é um desafio muito grande, né? E a água, o lixo, né, a manutenção das nossas reservas naturais é um desafio muito grande, e esse vai ser o nosso grande problema nos próximos anos. A gente talvez seja a última geração que passou sem ter tido a necessidade muito grande de preocupação, mas hoje, em razão dos problemas climáticos, nós já notamos assim uma redução de capacidade de renovação muito forte dos lençóis freáticos. A água vai ser um grande problema, né? E existem várias ações que estão sendo desencadeadas pelo município para que a gente faça alguns investimentos já no ano de 2023 para resolver alguns problemas, né? E cada vez mais isso vai ser um problema recorrente. Agora, tu imagina que se a gente não atentar para essa questão do lixo e ainda assim, além de ter a diminuição das nossas reservas, ainda acabar proporcionando algum tipo de contaminação que não poderia ter acontecido, né? O problema vai se agravar, e vai se agravar muito, né? Isso que nós estamos falando do município pequeno, do município onde as coisas funcionam bem e onde nós ainda temos uma qualidade de vida diferenciada em relação a outros municípios. Agora tu imagina nos grandes centros, né? Então nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que fazer com que daqui a pouco Teutônia não acabe transferindo os seus problemas para outros municípios, né? E eu acho que pensando dessa forma, principalmente levando em consideração a natureza e a população que nós temos aqui em Teutônia, a gente consegue resultados bem legais. A nossa população, ela abraça junto, e eu tenho certeza agora que com alguns movimentos, com alguns trabalhos de conscientização, a gente consegue colher bons frutos. Com certeza. Gente, agradecendo a participação de vocês no programa hoje, deixo ainda um espaço para as considerações finais. Bem, eu li uma frase outro dia, dizia assim: cidades eficientes, pessoas felizes, né? Então, como posso tornar a nossa Teutônia uma cidade eficiente, né? Cada um fazendo a sua parte, cada um colaborando, dando um destino correto da sua
do seu lixo produzido na sua residência, deixar a frente da sua residência arrumada, mesmo sendo obrigação do poder público, né, Gustavo? Mas o que, né, se tem uma folha, algo ali na frente da sua casa, que você faça a sua parte também. Deixe a cidade harmoniosa, deixe seu espaço de moradia em perfeito estado de harmonia, né? Então, acho que essa mensagem, assim, se a gente quer eficiência, também a gente tem que fazer a nossa parte. Gustavo, obrigada. E o meu pedido, Bruno, é de que as pessoas abracem as suas áreas verdes perto da sua casa. Não deixem toda essa responsabilidade para o município, né? Em Porto Alegre a gente vê as pessoas brigando pelo espaço verde, pelos praças. Tu chega nos finais de semana, assim, tu pega lá no Parcão, tu pega no Marinha do Brasil, tu pega na Redenção, as pessoas estão todas lá entulhadas, uma em cima da outra, porque elas precisam do espaço verde. E aqui nós temos sobrando, né? Então, que se as pessoas puderem abraçar, junto com seus vizinhos, de repente fazer mutirões, né? Podemos pensar até numa premiação para as pessoas que fizerem um melhor trabalho de manutenção das suas respectivas áreas verdes. O município, inclusive, pode ajudar, né, nesse trabalho, e daqui a pouco ver se a gente não consegue transformar a nossa cidade, né? Às vezes é um detalhezinho pequeno, às vezes é 1 hora num final de semana, tu consegue transformar aqui num local plenamente aproveitado, né? Vamos pensar em alguma coisa nesse sentido, Lígia. Mas, né? Com certeza. Vamos lá, nossa cidade é bem bacana, nossa cidade é rica, nossa cidade é verde. É quente, né? Mas é bacana, é legal. Teutônia é uma cidade muito boa para se viver. Muito obrigada, boa semana.